Senhor presidente, senhores vereadores, terminado o calor das eleições, São José Previdência continua sem 30 milhões na caixa e passou uma eleição em que o prefeito não disse o que fez para restituir aos cofres do município os 30 milhões que a Atrium roubou do São José Previdência. Essa empresa Atrium, que é uma corretora, roubou também 140 milhões de 20 fundos de previdência do Brasil. E curioso, é que até hoje, nenhum juiz, nem o Supremo Tribunal Federal, nem Ministério Público foram atrás de 140 milhões de reais roubados por uma empresa em São Paulo, em conluio com o Banco Paulista. E muitas vezes nós vemos noticiário de deputado que é cassado, que leva 4 anos porque pegou 5 mil, 50 mil, numa transação, como foi o Pedro Paulo lá na Câmara dos Deputados. O João Paulo. Contratou uma empresa de publicidade, a mulher sacou 50 mil e recebeu 4 anos agora. Em São José, em 2004, foi assinado um contrato de terceirização de lixo, com concessão de 15 anos, mais 15, dando 45. E depois de 6 meses se descobriu que o mesmo prefeito que assinou o contrato estava de posse de 3 cheques de 60 mil reais de proprietário da atual empresa que explora o lixo em São José, senhor Vanildo Macedo. Ele ganhou na justiça o direito de receber os 160 mil que foi propina dado pela empresa que explora o lixo. E o nosso Ministério Público em São José nada fez. E o nosso Tribunal de Contas do Estado nada fez. E a Polícia Federal nada fez. Agora eu estou aqui de posse, terminada a CPI da Previdência, entregue o relatório. O senhor Agostinho Pauli veio à comissão várias vezes e indagamos. Vereador Agostinho Pauli, senhor Silvio, há alguma auditoria da Previdência em curso? Não. E ao terminar a CPI da Previdência, encaminhamos ao Ministério da Previdência dos fatos que aqui encontramos, não só em relação ao ano passado, o ano retrasado, mas em períodos anteriores, que é importante que as pessoas esquecem, que o problema vem de 2007, vem de 2008, vem de 2009 e continua na atual gestão. E a Previdência nos responde, senhor presidente. E eu vou passar a mão desse relatório que já está em Vossa Excelência, para que a Comissão de Justiça tome as providências. Diz assim: informando, então, a Câmara de Vereadores, ao ofício do Ministério da Previdência, informando de uma auditoria que o Ministério da Previdência estava fazendo no momento que estava instalando a CPI. No momento em que trabalhava a CPI, havia uma auditoria do Ministério da Previdência. O prefeito Djalma não sabia? O senhor Agostinho Paulo, que veio a esta comissão, não sabia? O senhor Silvio, que veio a esta comissão, não sabia? O procurador-geral do município não sabia? O presidente da comissão, do Conselho Administrativo, não sabia? Sabiam. O resultado desta auditoria da Previdência foi encaminhado, inclusive, além da Procuradoria-Geral da Justiça, além do Tribunal de Contas do Estado, foi encaminhado para a Diretoria de Investigação em Combate ao Crime Organizado. Essa auditoria do Ministério da Previdência, em cima da São José Previdência, que é o regime próprio de servidores, onde o dinheiro do servidor para pagar a sua aposentadoria é depositado. Essa auditoria corresponde a 2007 e até 2011. Muito se falou, e muitos argumentos foram dados, de que tudo era avalizado pelo Conselho. E este relatório da Comissão de Previdência, da Ministério da Previdência, comprova que o Conselho não avalizava, que eram feitos na surdina. Primeiro,
sobre a contratação, que o Conselho decidiu que era necessário contratar uma empresa através de processo licitatório, para que esta empresa analisasse os investimentos para verificar se eles davam prejuízos ou lucros. Pois eis que na ata do dia 29/4, novamente ficou decidido que era preciso um processo licitatório. Pois na ata do dia 15/9/2010, o senhor Telmo Padilha apresentou o senhor Lucas Braga, consultor financeiro da empresa XP Investimentos, que iniciou sua apresentação a respeito ao segmento de renda variável, explicando como deviam investir. E vou falar como é que eles fizeram os investimentos. Diz o relatório da Previdência Social: a gestão dos investimentos é realizada pelo diretor administrativo e financeiro, pelo presidente da autarquia. Algumas aplicações são imediatamente realizadas e somente depois. Algumas aplicações são realizadas e somente depois são levados ao conhecimento do Conselho de Administração. Diz ainda: as indicações sobre as aplicações financeiras são realizadas sem parâmetro técnico. A diretoria não apresenta ao conselheiro relatório explicativo sobre a rentabilidade e os riscos das aplicações sugeridas. Não realiza pesquisa de mercado ou análise de performance, tampouco verifica a aderência das aplicações recomendadas pela política de investimento da resolução do Conselho Monetário Nacional. Nós estamos falando de aplicações de 15 milhões de reais. Nós estamos falando de aplicações que num dia foi feito de 20 milhões e no mês seguinte foi tirado e no mês seguinte foi aplicado 15 milhões. Diz o Ministério da Previdência: apesar da diversidade das instituições financeiras e administradores de fundos de investimentos, as indicações da diretoria executiva quase sempre recaem sobre fundos administrados pela BNW Mellon, salvo o melhor juízo, diz, fere os interesses do regime próprio da Previdência Social, na medida em que prevêem prazo de carência, perda de recursos em caso de saída antecipada, prazo de conversão de cotas ou mesmo realização de prejuízos nas aplicações realizadas, se não vejamos. Alguém vai perguntar: mas por que a CPI não relatou? Porque isto só apareceu em agosto. Mas o senhor Agostinho Paulo sabia, o prefeito sabia, o procurador sabiam da existência dessa auditoria e ficaram enrolando com a instalação de um inquérito administrativo forjado, falsificado, para enganar a CPI e encobrir a responsabilidade do atual prefeito municipal, que foi omisso, negligente, condescendente, para que os seus interesses aqui na Câmara se dessem a maioria, inclusive, jogar sobre o ombro de um só vereador a responsabilidade, que é do prefeito, do procurador e de todos os gestores da São José Previdência, de 2007 até 2011. A ata da reunião do 53, eu vou dar prosseguimento depois, falta 1 minuto e 35 segundos, e vou dar prosseguimento à leitura nas explicações pessoais. A ata 53 destaca a Previdência Social. O senhor Silvio Manuel Silva, em função da baixa rentabilidade apresentada pelos bancos e aplicações, propõe investimentos em fundos de investimento de renda fixa. Da análise e da conclusão da Previdência, referida à ata, respaldou a diretoria executiva a realização da aplicação do fundo. Para o mesmo, criada em 7/7/2010, para, no mesmo mês da sua criação seguinte, já aplicar mais 21 milhões, sem observância de suas condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Não houve pesquisa de mercado e análise de performance. Entregavam para quem queriam. Mas por que se entrega? Vai lá ver se ele tirou dinheiro do bolso dele. 20 reais. E achando que era uma boa aplicação, vendeu a sua casa e aplicou nesse fundo.
mas soube aplicar o dinheiro do servidor. Era tão bom que o dele ficou guardado. $12. Senhor presidente, depois eu vou chegar na situação da garantia, aonde estava guardado efetivamente esse dinheiro lá junto à Átrio.